Graça e paz, igreja. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos para o culto desta noite. E nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, São Marcos, no capítulo 10, versos de 13 a 16, que fala sobre os meninos. Jesus abençoa os meninos. E os meninos, as crianças, são abençoadas por Jesus. O texto diz o seguinte, da palavra do Senhor: E traziam os meninos para que lhes tocasse. E os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. O texto fala sobre a bênção de Jesus sobre a vida das crianças. Jesus abençoa as crianças, Jesus ama as crianças. Por que Jesus ama as crianças? Porque Jesus também foi criança. E as crianças devem ter em casa, na igreja, nos lugares onde elas estão, um lugar de primazia. Porque elas fazem parte do reino de Deus. E a Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito clara, os evangelistas esclarecem isso usando as palavras de Jesus, mostrando que a criança, o menino, tem um lugar de destaque. Porque Jesus foi criança, e como criança, Jesus cresceu, se desenvolveu e desempenhou, não é, o seu papel como criança, aprendeu como criança a amar, a exercitar também a sua fé, a respeitar os outros, recebeu disciplina. E também Jesus, com uma família muito querida que era dele, uma família que prestava muito louvor ao Senhor com a sua vida, então Jesus foi cheio de sabedoria, dada por Deus e também pelos seus pais. Então os pais têm grande responsabilidade em conduzir as crianças para o reino de Deus. E às vezes a gente percebe que as crianças, na maioria das vezes, como os discípulos faziam, querendo impedir que elas chegassem até Jesus, e Jesus diz: não façam isto, porque elas pertencem ao reino de Deus. E se vocês não se tornarem como uma criança, não entrarão no reino de Deus. Então, Jesus aceita a criança. Então, Jesus aceita a criança. Jesus também aceita o louvor dos pequeninos, porque é quase que uma profecia no Salmo 8, que diz que Jesus, o louvor das crianças, da boca da criança. E a criança deve estar sempre sendo incentivada para louvar a Deus, prestar culto a Deus, assim como nós costumamos fazer aqui na igreja, está ensinando as crianças a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a fazer a oração, a ter responsabilidade com missões, como foi feito recente. Então as crianças têm um papel muito importante na igreja do Senhor. E Jesus também, além dele receber o louvor dos pequeninos, ele também se compadece das crianças, porque ele cura as crianças. Jesus compadece do seu sofrimento, daquele momento que elas estão passando e sofrendo. E Jesus continua sendo o mesmo, protegendo, curando, salvando e livrando de todo o mal. Jesus usa as crianças também e os seus ensinamentos. Jesus usa as crianças para os seus ensinamentos. Então ele usa as crianças dizendo: olha, se vocês não fizerem como as tais, não entrarão no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos estar com essa responsabilidade, ensinando às crianças o reino de Deus.